Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Tome os seus assentos, por favor. Muito obrigado. Expresso minha gratidão de poder estar hoje aqui no Brasil, aqui na nossa igreja, poder ver a alegria do povo de Deus, a maneira especial como se adora ao Senhor e receber a grande responsabilidade de ministrar. Sempre gosto de dizer que pode ser o mais experiente pregador, mas diante da igreja ele sempre treme e teme, porque nós estamos diante de uma igreja que é santa, edificada, preparada, uma igreja viva, poderosa, uma igreja cheia de esperança na vinda do Senhor Jesus. E sabemos que, por mais sábio que seja o homem, ele, diante da menina dos olhos de Deus, ele tem que render-se, porque Deus é quem fala ao seu povo. E então, se não tivermos a graça e a unção do Espírito Santo, não podemos falar à igreja, porque a igreja, ela é sábia, ela é edificada, e para falar à igreja é necessário que Deus fale conosco. Estou alegre, estive pela manhã aqui vivendo a linda e abençoada experiência da nossa escola dominical, a maneira brasileira, e me encheu de alegria de retroceder no tempo em que aqui éramos alunos e depois professores da escola dominical, desfrutando da maestria que Deus usou o pastor Jean para transmitir com tanta precisão e fidelidade a expressão da lição deste dia. Só quem perdeu foi quem não veio. Amém? Trago saudações a vocês da nossa igreja em Nebraska, a nossa igreja River Praise Church, que ali trabalhamos, uma igreja muito abençoada, preocupada com missões, nos encarregou de sermos responsáveis da obra missionária em diferentes países, tanto da América Latina como na Europa. Nós temos trabalho em Copenhague, em Dinamarca, e também temos em Portugal e na França. Aqui na América do Sul, na América Central, temos em Honduras, Guatemala e aqui no México também, em algumas cidades do México. Com grande responsabilidade, mas Deus me permitiu estar aqui com vocês. Estamos em um período de tratamento com Deus pela perda da minha esposa, e Deus está tratando com o nosso coração de uma maneira especial, um dia cantando, um dia chorando, mas nós não podemos parar, porque nós pusemos a nossa mão no arado, e quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Amém? Nem se dará o luxo de ficar chorando e lamentando na casa. E depois da perda da minha esposa, eu, para compensar isto, procurei duplicar o meu trabalho de missões, meu trabalho com a igreja. Fiquei 2 meses apenas com a permissão do pastor, sem ministrar. Eu tive que cancelar compromisso em algumas igrejas, mas depois que fui a Honduras, Deus tratou comigo de uma maneira muito especial. Eu nunca tinha orado tanto pela vinda de Jesus como eu orei depois que a Zenete foi ao céu. E diariamente chorava: Jesus vem, e dizia para Jesus: os sinais estão cumpridos, tudo que escreveste, os sinais estão cumpridos, o que é que falta? Vem logo. E eu chorava mesmo diante de Deus, muito mais do que quando estava com a Zenete. E numa madrugada que estava orando, chorando, e o Senhor veio e falou comigo: disse: ei, tu queres que eu busque minha igreja, tu queres vir para o céu por causa de mim ou por causa da Zenete? E aquilo foi uma bomba na minha vida. Eu tive que pedir perdão para Deus, pedir perdão ao Espírito Santo, a Jesus. Disse: Senhor, eu anelo os céus, eu anelo ser arrebatado, porque eu quero ver o teu rosto, quero conhecer a eternidade contigo, e me perdoa. E assim Deus vem consolando o nosso coração. Amém?
Quantas Bíblias temos aqui neste dia? Permita-me ver sua Bíblia, seu tablet, celular, aquilo que você usa para que Deus fale com você. Levante bem alto, bem bonito, quero ver, por favor. Graças a Deus, diga comigo, graças a Deus que eu tenho uma Bíblia. Outra vez. Irmãos, se não fosse a Bíblia, muitos de nós já estaríamos mortos. Se não fosse a Bíblia, muitos seríamos defuntos. Se não fosse a Bíblia, muitos de nós, talvez num final de semana como esse, estaríamos bêbados, caídos nas sarjetas da vida. Se não fosse a Bíblia Sagrada, nós não saberíamos nada do céu e nem do inferno. Se não fosse a Bíblia, nós não conheceríamos o amor insondável do Senhor, que foi ao patíbulo da cruz, crucificado impiedosamente, para que nós fôssemos salvos. Mas pela palavra de Deus, que nos alcançou, mudou a nossa vida, pôs em nós um novo cântico, uma nova paz, uma nova expectativa de vida e, acima de tudo, uma grande esperança de abraçarmos a eternidade com Jesus. Sem a Bíblia, nada seríamos, mas a Bíblia mudou a nossa vida. Por favor, João, capítulo 4 de João, versículo 19. Diga comigo, João 4,19. Ei, diga comigo, João 4,19. Ah, mais bonito, João 4,19. Agora diga mais forte. Ei, João 4,19. Nós pedimos para que vocês repitam, porque muitas vezes somos visitados por pessoas bem preocupados com a vida eterna. Até tem uma Bíblia na sua casa, mas usa uma Bíblia como amuleto. Abre no Salmo 91, ou algum versículo escolhido que falou com ela. Outros têm como um amuleto, e as grandes editoras hoje têm premiado os seus clientes com uma Bíblia de presente. Todavia essa Bíblia não é manuseada, não é lida. E quando eles ouvem nós aqui com entusiasmo gritando, ei, João 4,19, João 4,19, João 4,19, que aquilo que não, esta palavra vai impregnar a sua mente. E ao sair daqui, ele vai pegar aquela Bíblia escondida da estante, a Bíblia lá de debaixo do colchão, e vai buscar então João 4,19. Como ele não sabe, abre Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, e vê o 4,19, e se ele ler e ficar com uma palavra, esta palavra é poderosa para mudar a sua vida. Eu conheci um doutor de Bíblia aqui do Brasil, conhecidíssimo nosso, criador tremendo dos cursos de professores de aperfeiçoamento da escola dominical, engenheiro com diferentes formações, chegou a ser convidado para ir trabalhar na NASA. A Bíblia Pentecostal, ele foi o único brasileiro convidado a ir para a Europa para fazer esta Bíblia que nós usamos como a Bíblia Pentecostal. Um paraibano desse arrojado, antes de conhecer Jesus, no Rio de Janeiro, toda vez que ele saía do trabalho, vinha um menino, como de rua, chegava com ele, doutor, leia a palavra de Deus.
E ele dizia para o menino: leva isso daqui, não quero. Todo dia que ele chegava, o menino estava lá com um folheto: doutor, é a palavra de Deus. E ele jogava fora. Outro dia, o menino não desistia. E um dia então, ele estava chegando, aborrecido, e o menino levou o tratado, levou o folheto para ele: doutor, leia a palavra de Deus. Ele pegou então aquele folheto, rasgou em pedaços e pedaços, jogou. E o vento soprou e veio um pedacinho voando, caiu no bolso dele. Quando chegou na casa dele, ele percebeu aquela pontinha branca, pegou, estava escrito: disse Jesus. Perguntou para a esposa dele: ei, meu amor, o que foi que Jesus disse? Ela disse: eu não sei. Vá lá na igreja dos crentes, pergunta. Ele estava passando junto à igreja, o porteiro muito bem arrumadinho ali na frente. Você sabe o que foi que Jesus disse? Sim, rapaz, Jesus disse tanta coisa. Mas acho melhor tu entrar e perguntar para o pastor. Estacionou o carro, fui lá com o pastor. Pastor, você pode me dizer o que foi que Jesus disse? Esse rapaz disse: sou agora a vida, o pão da vida, eu sou a porta. E foi dizendo tudo que Jesus. Se Jesus é tudo isso, eu quero conhecer mais desse Jesus. Aceitou Jesus e tornou-se a expoência do ensino teológico de escritor no Brasil, Dr. Antônio Gilberto. A palavra de Deus, por tão pequena que seja, pode mudar as vidas. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creia-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, e nós adoramos o que conhecemos, porque da salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Graças, Senhor, pela Tua palavra. Te glorifico pela beleza da Tua igreja, pela Sua santidade. Senhor, te apresento os Teus filhos que são aqui, a menina dos Teus olhos. Eu te peço, Senhor, que me dê a graça para falar aos Teus filhos. Senhor Jesus, faça-me transmitir com fidelidade o que pusestes a meu coração. E assim, Senhor, os Teus filhos serão abençoados, e eu também. E sairemos da Tua casa cheios de alegria. Te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Todos digam comigo bem forte: tome seus lugares. Obrigado. O propósito de Deus na criação do homem era criar uma geração de adoradores na terra. O projeto de Deus com o homem, ele está centrado na terra. Eu não sei quantos de vocês têm certeza que vai morar no céu. Levante sua mão. Só quem tem certeza, mas levante bem alto e dê glória a Deus. Não fique triste comigo, não. Mas eu quero dizer para você que ninguém vai morar no céu. Não fique triste, não. Ei, não fique triste, não. O projeto de Deus com o homem é na terra. A Bíblia diz que Deus deu a terra aos filhos dos homens e o céu é para ele.
Uma coisa espetacular é que no projeto de Deus, desde o princípio, como eu disse, buscou uma geração de adoradores, chamou aquele velhinho lá de Ur dos Caldeus e pôs para ser o primeiro da geração que seria criado da nação, apresentando uma nação que levasse ou mostrasse os oráculos de Deus ao mundo, as verdades, mostrasse Deus. E quando eles cresceram, desenvolveram numericamente, um dia eles chegaram com Deus ou com o profeta e disse: olha, nós vimos as nações todas, tem um cara bom que vai na frente do cavalo comandando tudo, isso é bonito, nós queremos pedir a ti, Samuel, nos dar um rei, por favor. E Samuel chorou, porque Samuel conhecia o plano de Deus com Israel. Israel seria os sacerdotes de Deus na terra, ou os seus adoradores. Mas quando eles pedem um rei, eles estão excluindo o governo teocrático de Deus. Deus comandava todas as guerras, e houve uma guerra lá com Samuel. Israel está perdido diante do grande exército filisteu. E quando Samuel oferece o sacrifício e apresenta a Deus aquela oferta pacífica, e move o coração de Deus, e Israel estava amedrontado, porque não tinha guerreiro suficiente. E Deus disse para Samuel: olha, leva o povo lá, e eles fiquem quietinhos lá, diante dos filisteus, porque eu vou lá com eles. E diz para Israel, para o comandante, que quando ele ouvir um barulho na folha das árvores, nas amoreiras, um vento barulhando as folhas, sou eu que estou chegando para resolver o problema. E me encanta este texto, que Deus dava grandes livramentos a Israel. De repente, ele diz: nós queremos reinar. E Deus se entristeceu, porque estava abortando um plano de adoradores e sacerdotes. Deus mandou Samuel explicar bem para ele o que era um governo monárquico. Os jovens de vocês vão trabalhar para o rei, as moças de vocês vão ser cozinheiras, eles vão levar o imposto do teu trabalho. E mostrou tudo que era um reino ou uma monarquia. Mas eles falaram: queremos assim mesmo. E aí foi estabelecida uma grande diferença entre Israel e a igreja. Quando Deus disse para ele: dá o rei que eles estão pedindo, entrega para eles. E Samuel, chorando, apresentou o primeiro rei, o rei Saul. Mas como Deus não pode ficar sem profeta e adoradores na terra, ele pôs Israel para reinar e chamou você e eu para sermos adoradores e sacerdotes de Deus. Por isso Pedro escreveu: vós sois nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Nós somos sacerdotes de Deus. Como Israel não quis ser sacerdote, e Deus passou os sacerdotes para nós, até que a trombeta toque, nós vamos ser sacerdotes de Deus. Que você queira ou que não queira, estando na igreja, você tem uma responsabilidade sacerdotal de Deus, e você tem que cumprir. Quando Jesus vir e nós fomos arrebatados, nós vamos
pertinho para um lugar chamado Tribunal de Cristo. Diga Tribunal de Cristo. Chamamos em inglês this day paycheck, é o dia do pagamento. Mas uma coisa tremenda é que muita gente, o pastor, está sonhando com uma coroa de ouro. Até está apostando comigo, eu trabalho mais do que tu, a minha coroa será maior do que a tua. Quem já sonhou com a coroa lá do céu? Não sei para que eu vou querer uma coroa se o asfalto de lá é de ouro. É mesmo que eu pegar um pedaço de asfalto e dar coroa na minha cabeça. Não é nada disso, não. Ninguém vai receber coroa. Tribunal de Cristo é quando o Senhor vencedor chegar aí com a igreja, toda a igreja, naquele lugar que eu não sei onde é, pode ser um planetão, ou mesmo no espaço. E então ele vai tratar com você pelo que você fez aqui na terra. Hoje eu fiquei muito feliz com o trabalho social da nossa igreja aqui, o que estão fazendo o povo de Deus. Então, isso tudo está sendo somado. Permita dizer para vocês como é que eu sei, como é que eu sinto, como é que eu explico. Como disse Paulo, digo eu, não Senhor. Mas o Tribunal de Cristo, eu imagino assim, pastor, aquela pantalha, o screen, como é que se diz isso aí? O telão grandão, big telão, né? E toda a igreja em pé. Aqui está o irmão Benedito. Vai ser mais ou menos assim, a igreja toda em pé e o telãozão. Aí aparece Jesus, segura na mão do Cáritas. Quantos conheceram esse cara lá na terra? Quantos conhecem aqui ele? Levante a mão. Levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mil, 3 mil, 4 mil, 50, 4.500, 10 mil. 8 mil conheceram a ti na terra. Um diz, ele me visitou, ele orou por mim, ele me deu um tratado, ele me evangelizou, ele pregou para mim. 8.550 pessoas ele influenciou na terra. Então eu vou te dar o cargo no meu reino. Sabe, tu vai ser então o presidente da Guatemala. O que quer dizer com isso? Tribunal de Cristo é a distribuição de cargos que serão exercidos no governo de Cristo aqui na terra. É por isso que Israel vai reinar até a parousia, quando Jesus vem estabelecer o seu reino. E nós, quando Jesus estabeleceu o seu reino, a Bíblia diz que nós reinaremos com ele 1000 anos. E então, nos 1000 anos, Israel, que queira ou que não queira, eles serão sacerdotes. Israel vai encher a terra no conhecimento de Deus, e nós estaremos reinando com Jesus, com o corpo glorificado, que céu e terra há de ser a mesma grei. Cada um de nós, todos vocês que estão aqui terão um cargo, se você trabalhar. Já tive irmão que veio comigo, ai pastor, é tão complicado, sabe, eu quero chegar lá, nem que seja para varrer a rua, eu quero estar lá. Como eu disse que o governo, o reino do Senhor Jesus, é um governo semelhante das nações, só que com justiça. Então vai ter o presidente, vai ter seus ministros, de acordo com o trabalho, os seus secretários, os seus delegados, e assim vai baixando. E aquele que não fizer nada, vai trabalhar no reino, vai oferecer cafezinho lá nas repartições. Você está me entendendo? É por isso que nós devemos trabalhar com amor, com graça, porque o meu coração, eu anelo uma posição boa no reino de Jesus. Se possível, me dá o Brasil para me governar. Aí você pede o que você quiser. Mas eu quero chegar aqui e dizer para você, Israel e a igreja, a diferença é que Israel primeiro quis reinar, para depois
ser sacerdote. E nós somos primeiramente sacerdotes, para depois reinar. E eu tenho uma notícia para você. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Diga, eu também, irmão. Então Deus quer uma geração de adoradores. Jesus, quando encontra com a mulher samaritana, neste diálogo tão bonito, chega nesse ponto que ela questiona o lugar de adoração. Quem construiu o templo de Gerazim, pastor, foi o inimigo número 1 de Israel, Sambalate. Quando você ouviu falar de Sambalate? O inimigo número 1 quando regressa o povo de Deus do exílio. Um sacerdote que estava trabalhando em Jerusalém, ele se enamorou da filha de Sambalate e casou com ela. E os sacerdotes de Jerusalém reuniram um ultimato. Ele tem que decidir a vida dele. Se ele ficar casado com a mulher do inimigo número 1 de Israel, ele não pode ser sacerdote. E chamaram ele para uma reunião, esse sacerdote, e disse, ou o sacerdócio ou a filha de Sambalate. Sambalate era governador de Samaria, chamou a ele, disse, olha, o problema é sacerdócio. Eu construo um templo para ti, cara, e tu vai ser o sumo sacerdote. E começamos tudo de novo aqui. Foi assim que foi construído o templo de Gerazim em Samaria por Sambalate, para manter o casamento de um sacerdote de Judá com a sua filha. E quando Jesus disse que nem no monte e nem em Jerusalém, e disse que buscava verdadeiros adoradores, aí vem uma pergunta para vocês. Querem responder ou não? Sim ou não? Os samaritanos adoravam a Deus? Né? Vou perguntar outra vez. Os samaritanos adoravam a Deus? Deve ter alguns samaritanos aí que dizem sim. Outra pergunta. Os judeus adoravam a Deus? Mas como vocês não gostam de falar, hein? Outra vez. Os judeus adoravam a Deus? Os samaritanos adoravam a Deus? Então por que Jesus disse aquilo para a mulher? Escutem. Os samaritanos adoravam a Deus, sim, mas eles adoravam em espírito. Diga comigo, os samaritanos. Diga comigo, os samaritanos adoravam a Deus em espírito, mas não adoravam em verdade. Os judeus adoravam a Deus em verdade, mas não adoravam o espírito. Diga para mim, explique, pastor. Diga, explique, pastor. É porque os samaritanos não tinham a Torá, que é a palavra, que é a verdade. Então eles adoravam o Espírito, mas não adoravam em verdade, porque não tinha, vamos dizer hoje, a Bíblia. Não tinha a verdade. Os judeus adoravam em verdade porque tinha a Torá, mas não adoravam o Espírito, porque ele era um tremendo hipócrita. Foi o grande problema no ministério de Jesus, foi a hipocrisia dos judeus. Então os samaritanos adoravam o Espírito, mas não em verdade. Os judeus adoravam em verdade, mas não em Espírito. Foi por isso que Jesus disse que ele estava buscando adoradores que adorassem o Pai em Espírito e em verdade. E quando você abre a sua Bíblia e prescruta os seus segredos e ora a Deus, você está adorando ao Pai em espírito e em verdade, porque Jesus disse, a hora vem e a hora é chegada, já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Ele está falando de você, está falando de mim, está falando do nosso culto na nossa igreja com o nosso povo. Dê um forte aplauso ao Senhor, por favor. E você não sabe uma coisa tremenda? A gente, quando entra nos segredos de Deus, entra na profundidade dos seus mistérios, irmão, a gente não quer mais parar mais. É muito perigoso para o pregador se queimar numa igreja. Uma vez me reuni, eu e mais 3 pastores, o pastor Luiz Francis, o pastor Nelson, 4 pastores, reunimos em Santana para tomar um café e começamos a falar de Bíblia. E foi aumentando, ficando gostoso, e falamos de Bíblia. E os nossos irmãos, 4 pastores, paramos no outro dia, 5 horas da tarde. Passamos 24 horas falando de Bíblia. Porque isto é como disseram aqueles discípulos do caminho de Emaús: ele arde no nosso coração, vai queimando. Porque este é o efeito da palavra. Então escutem, eu lendo a palavra de Deus, aí chegou lá quando Arão e Miriam questionaram a liderança de Moisés. Ele era o irmão mais velho. Miriam podia, rapaz, me respeita, foi eu que te pus dentro do cestinho, foi eu que fui seguindo o cestinho, foi eu que te levei a mão da princesa Faraó. Ele tinha argumento. E o seu irmão mais velho também tinha. Questionaram a liderança de Moisés. Moisés era um homem muito manso, já estava manso. Deus tinha amansado ele, porque no começo ele era bravo, porque ele quebrou o pescoço do egípcio. Mas Moisés estava mansinho, amansado por Deus. E eles começaram a fustigar a vida de Moisés. E quando nós somos apertados, questionados da nossa liderança, e a gente muitas vezes busca não querer corresponder ao conflito, então Deus intervém pela gente. E quando Moisés estava ali, sofrendo aquelas acusações, Deus decidiu. A Bíblia diz que Deus desceu uma nuvem, cobriu a Miriam com o seu irmão Arão, e quando a nuvem se levantou, o que foi que apareceu, irmão? O que foi que apareceu? Quem tinha lepra? Quem tinha lepra? Arão não? Aí eu fui para Deus. Pastor G, eu questionei Deus. Por que o Senhor não pôs a lepra no Arão? Por que não puseste? E eu orei. Queria saber por que o Arão não ficou leproso. Adiantando a leitura bíblica, aí eu cheguei lá com Uzias, ou Urias, ou Azarias, né, como chama em Reis. Azarias, Deus abençoe por interferir no culto. A única coisa que estava para ele era oficiar o sacerdócio. Lembre-se que ele já tinha pedido para ser rei. Aí ele pega o incensário, enfrenta 85 sacerdotes, desrespeita ele, e Deus intervém, vem em cima dele, e quando ele dá por si, estava leproso. Aí eu fui lendo essas coisas. Eu digo, parece que Deus gosta mais de um do que do outro. Comecei a pensar assim. Encontrei Uzá trazendo a arca de volta no carro de boi, o carro tropeça,
e a arca escorrega, qualquer um de nós que estamos aqui ia fazer a mesma coisa, sim ou não? Se tu vai, a arca vem escorregando, tu ia cruzar o braço, deixar a arca cair? Não. A coisa mais lógica fez usar. E quando escorrega a arca, eles estende a mão, e Deus mandou um raio do céu e dividiu Uzá no meio. Como é que eu sei? Porque Davi ficou tão triste que pôs o nome daquele lugar Pérez Uzá. Significa Deus fez em nós fendidura, ou seja, o Senhor dividiu Uzá. E eu chego com Davi. Ele fugiu do seu sogro e foi para lá, para onde estavam os sacerdotes. Encheu a cabeça de Elimeleque de mentira, que era o sumo sacerdote. Quando ele perguntou para ele: cadê o exército? Ele disse: não, eu estou numa missão secreta. Onde está a tua arma? É tão secreta que não deu nem para pegar a arma. E foi mentindo, foi mentindo, foi mentindo. E ele disse para o sumo sacerdote: estou com fome, eu tenho uma hambre de muerte, me dá algo para comer. E o sacerdote disse: oh, rapaz, chegaste depois da boia, não tem nada, a única coisa que eu tenho são os pães da proposição que estão lá no altar, mas só quem é sacerdote que come segundo a lei de Deus. E Davi disse: passa esse pão para cá, que com a fome que eu estou, eu como até o sacerdote. Comeu os pães da proposição, distribuiu com seus amigos, e Deus não matou Davi. E eu fui apertando as coisas. Davi vem trazendo a arca, de repente parece que dá uma doideira nele. Ele tira a túnica de rei, tira a sua coroa e vai, pega o éfode sacerdotal. Ele se mete no éfode sacerdotal, sai dançando igual um doido pela rua. E Deus não matou Davi. Davi pecou, mandou matar o esposo de Betseba para ficar com ela. E Deus não mata Davi. E aquilo me encheu de uma curiosidade, que eu queria falar para a minha igreja no Nebraska: porque Deus não matou Davi? E pedia todo dia: Senhor, por que tu não matou Davi, Senhor? Eu queria que Deus matasse Davi. E quando foi no inverno do ano de 2005, um grande inverno, o Nevasca, que teve no Nebraska, na primeira Santa Ceia do ano, eu estava orando de madrugada debaixo de uma neve tremenda. E eu perguntei para Deus: mas sim, Deus, por que tu não mataste Davi? Por que não puseste a lepra no Arão? Por favor, me diz. Eu queria que o Senhor matasse Davi como matou Uzá. E o Espírito de Deus falou comigo. Você acredita que Deus fala com a gente, irmão? Sim ou não? Pois Deus me disse: por que não matou Davi? Você sabe por que Deus não matou Davi? Querem saber? Querem saber? Quando eu vim para a escola dominical, domingo aqui, eu vou dizer para vocês. Tá bom? Queridos, Deus disse para mim, no meu coração, quando eu estava pedindo isto, Deus disse para mim: tu, meu servo, não desiste. Eu digo: não, eu quero saber, Senhor.
Eu quero falar à minha igreja, eu quero explicar. Eu tenho escrito tudo aqui, mas não tenho resposta. E Deus disse: eu vou te dizer hoje. E aonde tu andares, eu quero que tu diga ao meu povo a razão, o motivo por que eu não matei Davi. E eu abri meu coração e a minha alma, e o Espírito Santo disse para mim: diz à minha igreja que a única razão que me fez não matar Davi era porque Davi era um adorador. Daí eu tenho o dia para dizer para você esta noite: Deus não mata adoradores. E eu te convido a deixar de ser crente para ser adorador. Lembra como Davi morreu? Velhinho, 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 velhinho. A morte não queria ele por nada. O corpo todo esfriou. Estava mais frio do que o frio do Nebraska. Já não esquentava nada. Fizeram um concurso de beleza e arranjaram uma muchacha, uma menina nova, bonita, linda, só para esquentar o velho adorador. Deus ama tanto um adorador, que a Bíblia diz, ele disse à mulher samaritana que Deus está buscando adoradores. Neste momento que eu estou pregando para vocês, Deus está diante de vocês, olhando cara a cara, mirando o teu pensamento, porque Ele está procurando os adoradores. E se alguém procura alguma coisa é porque não está exposta. É difícil de encontrar, mas quando Deus encontra, Ele preserva, Ele sustenta, Ele guarda, para que este adorador possa alegrar o coração do Deus Todo-Poderoso. E Deus diz para mim: eu não pus a lepra em Arão, porque ele estava investido do éfode adorador. Deus disse: eu não podia matar Arão se ele estava vestido de adorador. Como foi que Deus matou Arão? Chamou Moisés: leva lá em cima do monte, lá nos pisgas, tira a roupa, tirou o peitoral, tirou a mitra, tirou o éfode de adorador, ficou nuzão lá, diz: agora eu te pego, agora eu te mato. Por favor, tenha cuidado, mantenha tuas vestiduras de adorador, mantenha o teu éfode peitoral, a mitra da santidade que está na sua vida, porque você é sacerdote. E Deus vai guardar a tua vida até você ficar velhinho. Amém? E então, eu quero dizer isto para ti e concluir as palavras desta noite. Seja um adorador nato. Não tenha vergonha de quem te cerca. Se alguém está vendo ou não está vendo. Eu estava vindo num voo de Nova York para Miami. E neste voo saí 5 horas de Nova York. E às 6 horas da manhã estava acima das nuvens. Aquele espetáculo. Sempre quando faço esses voos assim, e eu vejo as nuvens, digo: oh Jesus, quando é que eu vou andar em cima dela contigo? E estava orando e vendo a nuvem. De repente se levanta 2 caras barbudos assim, abre uma maletinha no passeio do avião e joga aquele tapetinho aqui e outro atrás, e se ajoelharam diante de mais de 200 passageiros e começam: Alá, o Alá, não sei o que, o Alá. Eu dizia: que vergonha para ti, cara, sem vergonha. Qual é o crente pentecostal, o crente que fala línguas estranhas, que tem coragem de fazer isto em pleno voo? Você está entendendo que onde eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto que nós não podemos nos envergonhar da nossa fé e do nosso Deus. Precisamos expressar que somos adoradores e que todos saibam que eu sou adorador.
Que todos saibam que você é adorador. Todos saibam que você é diferente. Saiba que você cultua um Deus verdadeiro que te dá valor para se ajoelhar. Os muçulmanos fazem 5 vezes, aonde estiver no mundo. E nós? Deus está buscando adoradores nesta noite aqui. Eu quero que você fique de pé comigo, por favor. Eu quero orar por ti. Quero orar por você. Eu quero que você saia daqui como canta aquele cantor do verdadeiro adorador.